Bom dia, gente. Como é que estão as coisas por aí? Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui no nosso canal. Que alegria, né, tá aqui para gravar mais um vídeo para vocês, tá? Eu tô aqui na produção, tá? Então por isso que eu tô olhando para cá, tá? Mas eu tava aqui gravando não, produzindo, e aí eu quis vir gravar aqui esse vídeo com vocês. Por quê? Porque é um vídeo assim que eu acredito que vai ser uma motivação, né? E também para a gente poder manter a frequência de vídeo aqui no canal, né? Eu tô querendo manter aqui uma frequência de vídeos para mim recuperar as horas que eu perdi. Pois é, eu tava muito tempo sem gravar, né? E eu comecei esse canal aqui já tem mais de um ano. Então, sempre que vai vencendo as horas e eu não conseguia atingir aquela meta, olha, gente, meu pai do céu, uma espinheira que vocês não têm noção. Não sei o que que aconteceu, porque quando eu era adolescente, que era a fase das espinhas, não tinha. Aí agora que depois da chegando na terceira idade, me aparece uma espinheira, uma inflamaçãozeira que eu não sei o que que acontece. Mas enfim, relevem aí, tá? É, e aí eu quis compartilhar, né, esse acontecimento aí com vocês para poder voltar a, a. Nossa, gente, devaneei aqui, até me perdi o que eu tava falando. Mas enfim, aí eu perdi algumas horas, né? Porque daí ele atualizou e aí voltamos para trás. Então estávamos indo para frente, voltamos para trás. Mas o que que acontece, Michele? Por que que você para e volta? É que como eu trabalho muito com encomenda, a maioria das minhas peças são peças repetidas, né? Então, o que que acontece? Peças repetidas não dá visualização. Por quê? Porque vocês já viram, né? Já se inspiraram, já sabe o modelo, já sabe a cor, já sabe o peso, já sabe a medida, porque já é uma coisa assim que vocês já estão acostumados a ver, né? Peças repetidas. Então, como eu tô com a minha agenda bem folgada esses dias, né? Que eu não sei o que que aconteceu. Se você que tá aí assistindo esse vídeo vende pela Shopee, vem compartilhar comigo aqui para ver se é só comigo que tá acontecendo ou se é um bug geral, porque, meu Deus, esses últimos dias, as visualizações caíram significativamente, né? E eu tava me segurando para mim não fazer um ads, porque eu não queria que a minha loja ficasse refém, né? Porque se você, na minha concepção, se você usa o Shopee Ads, você não vende mais no orgânico, né? Tava na minha cabeça, porque eu vi muitas pessoas falando isso, que depois que aplicaram o Shopee Ads, não vendeu mais. Então eu fiquei assim, com medo de não ficar refém, e fora que é muito caro, gente. Porque o orçamento mínimo diário para você fazer um anúncio hoje é de R$ 10. Então, aí, se você for fazer um anúncio aí por 5 dias, é R$ 50. E você não tem garantia de que esse valor vai retornar para você. Não tem, não tem garantia, né? Se você tivesse garantia de que você fizesse ali essa modalidade e você tivesse um retorno, maravilhoso, eu faria com certeza. Mas como não é garantido, né, não quis me arriscar. Enfim, eu vou só pegar o barbante aqui, gente, só um minuto. Pegar a linha aqui da outra cor que eu vou iniciar. Enfim, o título, né, o tema do vídeo não é esse. Mas eu só queria saber, assim, né, se vocês que vendem na Shopee notaram, né, essa queda esses últimos dias. Bom, o nosso vídeo, como vocês viram aí, né, é sobre prosperidade. Eu tava vendo aí uns vídeos atrás, né, e eu achei muito importante falar um pouco sobre esse tema, né, que é, será que o meu ateliê está prosperando? Ou será que eu estou só perdendo meu tempo,
né? Vocês já pararam para pensar, já pararam para refletir, né? Já pararam para olhar as contas, para saber se você realmente está, se, se o seu ateliê, se o seu trabalho está prosperando ou se você está apenas perdendo o seu tempo? Então, é uma pergunta que a gente tem que se fazer, né? De tempos em tempos. Por quê? Porque hoje em dia, né, tá certo que desde que eu me conheço por gente, o país sempre teve em crise, né? A gente sempre ouviu falar em crise, né? Que apenas as áreas essenciais estão prosperando e tal. Mas eu acredito que isso é um pouco de que a sociedade impõe na cabeça da gente, né? Porque assim, todo mundo tá comprando de tudo. Nossa, a gente vê na Shopee aquelas lives lá, as pessoas compram, compram, compram. Então eu acredito assim que, né, as coisas estão realmente muito caras, mas Deus ele é tão perfeito que ele providencia tudo o que a gente precisa e para cada cliente tem, né, para cada peça, vamos dizer assim, tem uma cliente, né? Então, eu considero que o meu ateliê é próspero, né? Eu considero que o meu ateliê é próspero, que o meu trabalho está prosperando, não na medida que eu gostaria que fosse, porque eu também não produzo muito, né? Porque eu vou no meu tempo. Ui, uma abelha. Mas assim, eu acredito que o meu trabalho está sendo próspero, né? Comparado a um tempo atrás, né? Porque todo mundo que iniciou, né? Eu acredito que a gente, quando começou lá, nem dinheiro para comprar material a gente tinha, né? Então, um dos primeiros sinais, assim, que eu noto, né, da prosperidade do meu ateliê é eu poder comprar material o momento que eu quiser. Ah, mas então você pode comprar tudo a toda hora, todo instante. Não, não é isso que eu tô dizendo, mas assim, se eu quiser fazer uma peça hoje, na pronta entrega, eu posso ir lá e comprar a cor que eu quiser. Eu tenho essa possibilidade de comprar. Ou eu posso ir ali no meu estoque e pegar a cor que eu preciso, né? Eu tento sempre manter um estoque, não é aquele estoque, depois eu vou mostrar para vocês, mas manter principalmente as cores que eu mais uso. Porque como eu trabalho com encomenda, eu preciso ter para eu poder divulgar, porque se a cliente faz um pedido de uma cor, eu preciso ter aquela cor para me poder fazer, né? Porque eu não gosto de sair na correria procurando cor, né? Porque muitas das vezes eu preciso comprar aqui na minha cidade e aqui é bem mais caro e eu compro meu material todo pela Shopee. Então eu procuro o mais economizar o mais, né? É tanto economizar em tempo quanto em dinheiro, porque se eu for pagar R$ 20 no quilo na Shopee, é óbvio que eu vou comprar na Shopee, né? Então eu preciso me programar para eu ter o material para quando a encomenda entrar, eu saber que ele tá ali e eu posso fazer tranquilamente, né? Esse é um dos pontos da prosperidade, é a gente usar a cabeça na hora de fazer as compras, comprar consciente, né? Ah, mas então você é contra comprar em grande quantidade? Não, gente, não sou, até porque comprar em grande quantidade, quando se é possível, né? É maravilhoso, porque você consegue ali aproveitar o preço, você consegue aproveitar ali as cores, né? Então, a minha concepção de prosperidade seria essa: seja você conseguir comprar o seu material em grande quantidade, em pouca quantidade, mas sempre tá renovando, sempre tá ali movimentando o seu estoque, sempre tá ali, né? Tendo essa possibilidade, eu acredito que é um dos passos, né? Uma dos aspectos da prosperidade, né? É você poder ter ali à disposição um material para você trabalhar, né? Porque quando a gente está iniciando, a gente não tem nessa possibilidade, né? Que eu já tive a possibilidade né, quando eu iniciei, eu não tinha multicolor, nem sabia o que que era multicolor, sabe? Porque era uma coisa inalcançável para mim. Tinha ali 1, 2 quilos de barbante, né? Então, hoje em dia, eu olhando por este lado, eu acredito que
eu evolui muito e o meu ateliê prosperou muito também, né? Eu acho que é um dos aspectos aí da prosperidade no nosso ateliê, né? Um dos segundos aspectos é você sempre ter a tua agenda de encomendas ou cheia ou ali na estica, eu acredito, né? Claro que cada uma tem a sua realidade. Tem gente que não trabalha com encomendas e eu entendo, né? Era uma das minhas ambições também, só que como eu sou meio indisciplinada com a pronta entrega, eu prefiro trabalhar com encomenda, mas dentro de um limite, né? Tudo tem que ter um limite, tudo tem que ter ali um equilíbrio, né? Porque a encomenda, ela, pelo menos para mim, me esgota muito. Então, eu acredito que tem que ter um equilíbrio. Então, no meu ver, né? Lembrando que todo esse vídeo, gente, é um vídeo de inspiração e é um vídeo de opinião vista por mim, tá? Então, eu não vou colocar assim, ah, então o meu ateliê não é próspero, porque eu não faço, porque não acontece comigo desta forma. Mas, olha a tua realidade e vê, né? Compare a tua realidade, compare o que você acha que é, né? Os aspectos, né? Eu não tô falando assim, porque se o teu ateliê se não acontece aí com você, isso exatamente que acontece comigo, é porque você não prospera. Não é isso. Existem várias outras formas, só que na minha concepção, no meu estudo, na minha realidade, o meu conceito de prosperidade que eu vejo no meu ateliê é esse, tá? Então, algumas vão se identificar, outras não, mas é um vídeo para você pensar, né? Se você tá trabalhando, se você tá prosperando ou se você tá apenas trocando figurinha, né? Se você não tá conseguindo realizar teus sonhos, pagar tuas contas, então é uma coisa para se pensar, porque assim, viver do crochê é possível? É possível, mas não é para todo mundo. Isso daí é uma coisa que, né, você pode falar, mas como que você pode dizer isso? Gente, não é para todo mundo, porque cada uma tem uma realidade diferente. Tem gente que produz muito, tem gente que não produz tanto, né? Tem gente que tem, né, várias outras coisas para fazer, não consegue focar ali 100% no crochê, né? Enfim, tem coisas que demandam mais tempo para ser feita. Então, eu, na minha concepção, assim, dá para viver? A minha realidade é a seguinte: eu vivo do crochê. Eu. A minha casa, ela tem a minha ajuda, mas eu tenho o provedor da família, que é o meu marido. Então, ele prove todas as despesas que eu tenho, que a casa tem, né? De custos de energia, enfim. O que que é a minha função? Eu ajudo ele em tudo que ele precisa, quando ele precisa eu dou uma força, ajudo ele a fazer uma compra, ajudo ele a pagar uma conta, ajudo ele quando ele precisa fazer algum investimento e eu ajudo, né? Nós somos uma parceria, mas na maioria das vezes é ele que faz esse, né? Só que assim, eu tenho outros gastos, né? Eu tenho outras coisas que eu compro, tenho para minha filha que, né? Basicamente sou eu que visto ela, né? Ele ajuda também, mas eu coloquei isso como prioridade para mim, né? Para ele poder focar na casa e nas minhas coisas, quando eu preciso comprar alguma coisa, quando eu quero comprar alguma coisa, né? Quando eu preciso ir num salão, que é coisa que eu não faço porque eu sou uma pessoa autodidata. Então, até questão de economizar. Quando eu era mais nova, eu fiz curso de unha, fiz curso de sobrancelha, só não fiz curso de maquiagem. Mas, tipo assim, uma hidratação, até um corte, né? Eu já me aventurei. Uma sobrancelha, a minha unha, é tudo. Eu só não tô fazendo, gente, porque eu não tô tendo tempo pra fazer, mas olha só, ela não tá feia, ó. E porque eu empurro a cutícula e lixo, então ela não fica feia, mas ó, falta um esmalte, né? Que são coisas que eu tenho aqui, mas são coisas que eu mesma posso fazer. Então já, né, economiza pra sair no final de semana, pra comprar alguma coisa que a gente quer, né? Principalmente a gente que tem filho, ele sempre encontra alguma coisa pra comprar. Tá certo que eu não faço todas as vontades dela, mas de vez em quando a gente faz alguma coisa, né? Então, é a gente poder comprar o que a gente quer, o que a gente precisa, poder ajudar a pagar uma conta,
poder ajudar a fazer uma compra, poder comprar uma mistura, entenderam? Então, tipo assim, tudo isso são sinais de prosperidade no teu trabalho, né? Porque às vezes você pode estar falando, eu tô trabalhando, eu tô vendendo, eu tenho encomendas, mas eu não vejo dinheiro, eu não consigo guardar, eu não consigo fazer isso, não consigo fazer aquilo. Mas então analise, né, as vertentes, né? Analise ali para onde está indo o seu dinheiro, porque muitas das vezes não é que você não está prosperando, é que às vezes você está ganhando mais, você está gastando tanto quanto você está ganhando, você não está tendo uma administração, né? Tem mês que dá para mim guardar, tem mês que não dá, porque a Shopee ela tá incerta, né? Tem mês que as vendas são ótimas, tem mês que a venda não é tão boa assim, aí a gente precisa dar uma equilibrada. Eu não fiz, né, uma coisa que eu pequei e peco, é de não fazer um propósito de guardar dinheiro, né? Isso é uma coisa que, quando eu vejo, eu já gastei, né? Apesar de não ser tão gastadeira assim, gente, não é. É que eu não fiz um propósito de guardar, né? Aparece alguma coisa, eu pago, né? Ou alguém precisa emprestar, que nem alguém da minha família, eu empresto, né? Então, tipo assim, eu não fiz aquele propósito de guardar. Precisou comprar um material ou uma cor de linha diferente que eu quero, eu vou lá e compro, né? Eu não fiz esse propósito de guardar, que é uma coisa que eu tô trabalhando nisso, mas eu comecei a sentir que o meu trabalho prosperou de uns anos para cá. Na verdade, de um ano para cá, né? Porque lá no nosso começo, até eu me estabilizar, até, né, eu conseguir fazer minha loja vender, até eu conseguir com que todo mundo me conhecesse o meu trabalho, isso demorou tempos, né? A gente ainda está em processo, né? Sempre estamos em processo, mas de uns tempos para cá que eu senti que prosperou o meu trabalho, que eu consigo comprar o que eu quero, né? Que eu consigo ajudar a pagar uma conta, que eu posso ir numa loja e comprar alguma coisa que eu queira. Então, não foi assim, você, né, não tá guardando porque você tá gastando demais. Mas não é, que de uns tempos pra cá que eu comecei a sentir essa prosperidade, né? Então, é uma coisa que foi acontecendo, né? Deus foi abençoando, eu fui trabalhando, foi melhorando a minha agilidade, a minha produtividade, porque antes eu fazia um jogo de banheiro em uma semana, 2 semanas, porque eu tinha minha pequena e era só eu que cuidava e ela não dava muito sossego. Então, eu comecei a produzir mais quando ela começou a ficar mais independente. Aí depois ela foi para a escola, né? Então eu comecei a produzir mais, consegui me dedicar mais, consegui dedicar mais horas do meu dia para o crochê, consegui focar mais, né? Então tem tudo isso. É uma questão de, né, de degrau em degrau, né? Então, tem gente que tem muita sorte, né? Que nem eu vi já relatos de meninas que, um exemplo, começou a vender lá na Shopee com 1 mês, 2 meses, já estavam vendendo, né? A minha loja começou a vender crochê na Shopee depois de um ano já que eu tinha ela lá, né? Então, se eu tivesse esperando por isso, né? Só Deus sabe o que teria acontecido comigo. Mas então, para mim, as coisas não foram assim de uma hora para outra. E não é, para mim, não é assim. Então, tudo que eu contei para vocês, que eu identifiquei, eu consegui definir que agora o meu ateliê está prosperando, né? Por mais que tem mês que, né, as vendas não estão tão boas que nem foi o caso aí, né, desses últimos dias aí, ficou bem complicado, as visualizações caíram demais, mas eu tenho fé que Deus vai fazer um milagre e vai providenciar novas vendas, né, porque Ele sabe do nosso coração, Ele sabe das minhas contas, dos meus boletos, Ele sabe que é só daqui que eu tenho para tirar, então eu acredito que Ele vai entrar com a providência aí na hora certa. E enquanto isso, eu vou produzindo pronta entrega. Eu tenho material, glória a Deus por isso, né? Eu tenho ali todo o material que eu preciso, eu posso ir lá e pegar na minha prateleira e fazer, né? Graças a Deus eu tenho para isso. Então é uma coisa que eu falo para vocês. Não é uma coisa que vem do dia para noite, né? Não é e não vai ser, nunca, tá? Se tá muito fácil, gente, desconfie. Desconfie, porque sempre é custoso. Tudo que você vai conseguir, tudo que você vai fazer
tem que ter uma dedicação, né? Não é assim de uma hora para outra, demora a acontecer, mas se você continuar persistindo, né, tendo fé, eu não tô vendendo, já é o segundo mês que eu não vendo, já é aí o terceiro mês que eu não vendo, eu não tô conseguindo encomenda, né? Continua persistindo, muda a sua estratégia, né? Muda o seu pensamento, muda um pouco o foco da onde você está anunciando, né? Se for preciso você sair por aí, fazer um porta a porta, sai, entendeu? Porque tudo é um processo, mas se você quer fazer dar certo, aí depende de você, depende da tua força, da tua, né, da tua disciplina, em você se colocar a serviço dos, né, se colocar à disposição do teu trabalho. Porque se você trabalhasse para outra pessoa, você ia ter que se esforçar também. Que nem eu trabalhei muito tempo de CLT e dentre os meus trabalhos eu fui vendedora de loja. E lá a gente tinha metas para bater, senão a gente não recebia, porque não tinha um salário fixo, né? Era conforme você vendia, você ia ali fazendo o teu salário. Então, era assim, eu tinha que lutar para ganhar uma pequena porcentagem daquilo que, né, o patrão ganhava muito mais. Então, por que que eu não posso me esforçar para ganhar pro meu trabalho? Por que que eu não posso esforçar para me vender as minhas peças, né? Se eu tinha que fazer esforço para vender as coisas de outra pessoa para ganhar uma mixaria, por que que eu não posso fazer isso para mim poder me para minha autossubsistência, né? Trabalhando para mim mesmo. Então tem tudo isso. E a gente precisa, às vezes, refletir, né? Procurar saber o nosso erro, procurar colocar assim tudo no papel, porque quando a gente transfere para o papel, parece que a mente da gente se abre, né? Então tem tudo isso. É uma coisa assim que hoje em dia é diferente você olhar há uns anos atrás, né? Mudou totalmente a realidade, mudou a cultura, o crochê muda o tempo inteiro, sempre tem uma novidade, sempre tem um tapete, né? Por mais que nunca vá mudar a questão de ponto alto, correntinha, é sempre a mesma coisa. Mas um dia vem uma tulipa, um dia vem um tapete una flor, um dia vem um tapete retangular com um bico diferente. Então a gente tem sempre que estar se inovando, né? E isso é muito importante, porque a gente vai construindo ali o nosso portfólio, né? Sempre que tem uma peça nova, você trazer uma novidade, você trazer aí uma peça diferenciada. Se você não trabalha com trilhos de mesa, tentar trazer essa peça diferente para o teu ateliê, porque o trilho de mesa ele tem um valor agregado muito maior. Porque assim, eu vou até fazer um teste e quero compartilhar com vocês essa opinião, porque eu faço um trilho de mesa, né, muito mais rápido do que um jogo de banheiro, vamos supor. E, e dependendo do tamanho, eu consigo vender ele mais caro do que um jogo de banheiro, que às vezes eu demoro um pouco mais para fazer. Porque o trilho de mesa, ele tem um valor agregado maior. Não sei por quê, mas ele parece que ele tem um valor agregado maior. Mesmo que você for usar barbante, mesmo que você for usar os mesmos materiais que você vai usar para fazer um jogo de banheiro. Mas parece que o valor, quando a cliente olha para ele, é diferente do que quando ela olha para um tapete, né? E é uma das coisas assim que ajuda muito no nosso ticket médio, porque um trilho de mesa a gente pode fazer bem mais, né? Um valor bem maior do que um jogo de banheiro, né? Então tem tudo isso. Rever ali o que que a gente pode agregar para poder fazer prosperar ainda mais o nosso trabalho, né? Então, é, eu vou parar por aqui, vou lá mostrar para vocês como é que tá o meu estoque. Tá uma baguncinha lá, então eu não quero que vocês reparem, tá? Fechem o olho para bagunça e reparem apenas só nos materiais, tá bom? Gente, mostrando para vocês aqui a minha realidade de como tá bagunçada a coisa. Tem uma coiseira aqui que vocês não têm noção, mas eu vou mostrar para vocês aqui mais ou menos, tá? Como é que é aqui. Ó, eu tenho material aqui, tem material fechado, tem material aberto aqui, 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 ali tem bolinhas, nessas caixas também tem bases que eu gosto de deixar pronta. Aqui tem um jogo de banheiro que eu tô finalizando. Aqui tem bases não,
multicolors abertos e linhas finas, tá? Aqui é um projetinho que eu tava fazendo, que foi algumas linhas finas que eu peguei, ó, né? E eu deixei aqui porque eu tava fazendo mimo para as clientes. Aqui nessa caixa eu tenho base, nessa caixa aqui eu tenho pano de prato, que também é uma coisa que eu tenho aqui, gente, muito, só que eu não tô fazendo. Ó, aqui tem mais sobras, ali tem mais bolinhas, né? Aqui tem mais sobras também, olha só. Tem bolinhas, tem cones abertos, né? Aqui é a minha baguncinha. Aqui já são peças que eu comecei a fazer e parei. São peças que eu fiz para testar modelos novos. Então tá aqui. É uma coisa que eu quero tirar um dia para mexer nisso aqui. Aí aqui, ó, mostrando aqui para vocês a minha colmeia. Aqui eu tenho materiais fechados, tá? Tem aqui, lá atrás tem, ó. Tem Big Cone, tem material fechado, tá? Glória a Deus por isso. Aqui eu tenho multicolors. Gente, tem 3 carreiras atrás, né? Com empilhadinhos assim de 3 em 3, né? E tem aqui várias marcas. Tem Milano, tem Multiarte, tem São João, tem Baby. Aí aqui tem os meus barrocos, que são os que eu tenho um amor por eles, que se eu pudesse eu colocava eles lá na minha cama para dormir comigo. Aqui tem um cone que não coube aqui, mas eu deixei ele aqui. Mas aqui são todos barrocos, né? Tem barroco pequeno e tem os meus novelão que eu deixo guardado ali, que tá ali pra trás. Tem, se eu não me engano, tem 3 de cada, né? Que eu gosto de ter o meu estoque de verde, são os meus xodós, que se eu pudesse, como eu falei pra vocês, eu levava eles pra dormir comigo lá na minha cama, porque, eu amo os meus barrocos, são os meus xodós. Aí aqui eu tenho mais material, e aqui eu tenho esses materiais aqui e os de trás, então tem 4 atrás e 4 na frente, 4 quilos atrás e 4 quilos na frente. Lá também tem mais material fechado, né? Então, olhando essa realidade que eu tenho hoje, eu vou virar aqui pra gente encerrar esse vídeo e eu conversar com vocês sim no tete a tete. Hoje, eu tenho aqui, não leve em consideração a minha bagunça, que aqui tá uma bagunça. Eu tenho a minha própria impressora para imprimir as minhas etiquetas, né? Que é uma coisa assim que foi uma bênção de Deus na minha vida, porque eu imprimia tudo na papelaria, né? As minhas etiquetas de postagem, e eu tinha que imprimir a etiqueta, depois levar no correio. Então ali, nossa, já me otimizou ali o tempo mais do que 100%, porque eu imprimo aqui, já faço todo o pacote. Tem vezes que o meu marido mesmo leva, tem vezes que a minha mãe leva, porque é só pegar e deixar, né, lá no correio. Não precisa ficar esperando, não precisa ficar ali, né, perdendo tempo. Qualquer um pode fazer para mim, sendo que a etiqueta já tá na peça, né, ali colado no pacote. Então, olhando agora do que a gente compartilhou uns anos atrás, obviamente que para mim, né, na minha concepção, tô escutando um barulho, parece que chegou alguém, tá andando lá fora, mas acho que não é, acho que deve ser o vizinho. Então, olhando agora essa realidade, eu tenho certeza que o meu trabalho prosperou e tá prosperando, né? Às vezes as dificuldades vêm, né? As tribulações elas vêm porque a gente precisa das tribulações, a gente precisa para poder fortalecer a nossa fé e fortalecer nossa caminhada, senão a gente fica muito cômodo, né? Quando tá ali tudo muito bem, muito bom, nossa, é maravilhoso, né? Mas a gente nunca pode esquecer sempre gratidão em tudo que a gente faz. Gratidão na luta, gratidão na bênção, gratidão em tudo. Porque se não for Deus na nossa vida, a gente não faz nada. A gente não levanta nem de manhã, porque é Ele que nos dá o fôlego da vida para poder acordar e lutar, né? Então, faça uma autorreflexão do seu trabalho, do seu ateliê, da sua vida, para você saber, né, o que você considera como sendo próspero hoje em dia na tua vida, né? Porque eu vi um post esses dias e foi o que me fez, o que me motivou mais ainda a estar aqui, né? Porque muita gente acha que você ter prosperidade é você ter casas, carros, você ter bens, você ter dinheiro, você ter... E muitas vezes, um dos aspectos da prosperidade, que é uma coisa que eu acho que
casa melhor com a situação, é você poder ir num supermercado e comprar o que você tá com vontade de comer, né? Ah, hoje eu tô com vontade de comer uma carne, eu vou lá e compro, né? Eu posso comprar. Ou eu vou lá tomar vou fazer um café da tarde aqui, eu vou lá, posso comprar um pão, posso comprar um leite, posso comprar uma mussarela, um presunto ou uma margarina que seja, mas aqui uns anos atrás eu não podia. Uns anos atrás eu não podia comprar um pão, uns anos atrás eu não podia comprar a margarina. Então hoje, se eu posso comprar, eu tenho que me considerar uma pessoa vencedora, uma pessoa próspera, né? Por mais que eu não tenha bens, eu não tenha carro, eu não tenho casa, eu não tenho coisas assim, né, grandiosas, mas eu compro o que eu tenho vontade. Se eu quiser viajar hoje, eu vou. Se eu quiser ir lá, ficar com os meus pais lá no sítio e não trabalhar, eu não preciso, eu não tenho aquela cobrança. É você ter essa liberdade, é você ter, né? Tudo isso é privilégio na nossa vida, da prosperidade. Né? Então, às vezes você acha assim, eu não tô conseguindo prosperar o meu trabalho porque eu não consigo comprar uma casa, um carro, né? Mas de repente você até conseguiria, falta administrar um pouquinho mais aí as finanças, né? Mas você poder, né, fazer uma compra boa para tua casa, para tua família, não deixar faltar ali o arroz com feijão básico, porque hoje em dia muita gente não tem o básico, né? E você, né, louvado seja Deus, você tem ali o básico, você tem uma carne, você tem ali, né, a tua família tá comendo, tá bebendo, tá dormindo bem, tem ali uma cama quentinha, tem água quentinha para tomar banho nesse frio, tem um docinho ou um sorvete que, hoje a gente vai poder sair tomar um sorvete, hoje a gente vai poder sair num parque, né, comer um lanche, quem sabe. Então tem tudo isso, gente, são pequenas coisas que a gente faz, que às vezes a gente acha que não é, né, suficiente, porque eu queria ter uma vida, né, grandiosa e tal. Aí você precisa procurar, então, outra fonte de renda, porque você não vai ficar rica tendo casas e mansões e carros vendendo crochê, isso eu falo pra você, tá? Isso eu falo pra você. Mas prosperar de outro jeito é você ver com humildade as coisas, né? É você enxergar que a tua vida, ela tá ali, é uma vida boa, não te falta nada, né? Você tem um carro para você andar, ou mesmo que você não tenha, mas não te falta nada, né? Tem gente que não tem ambição de ter carro, de ter casa, de ter mansão, consegue viver com aquilo que tem, né? E é grato por isso, né? Então, muitas vezes a gente precisa parar de se vitimizar. Mas se eu tenho possibilidade de ganhar mais, eu tenho potencial de ganhar mais, eu vou lá e faço e aconteço, né? Mas tem tudo uma autoanálise, né? Porque quanto mais você tem, mais você quer, mais você tem, mais você quer. Isso daí, muita ambição gera, né? Deus não gosta de pessoas ambiciosas, né? Ele não abençoa as pessoas ambiciosas, sim as pessoas que são gratas e humildes de coração, né? Então, não tô falando que, então ter dinheiro é pecado. Não tô falando isso, gente. Não estou falando isso. Cada um tem o seu coração. Só que tem muita gente que põe o dinheiro acima de Deus, né? Que põe o dinheiro ali acima da família. E isso, Deus não se agrada, né? Porque qual que é um dos mandamentos? O primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, né? Então, você amando Ele sobre todas as coisas, tudo que é demais vai nos ser acrescentado, né? Então, vamos olhar a nossa prosperidade, a nossa vida com outros olhos. Porque muitas das vezes você tá ali olhando a grama do teu vizinho e tá deixando a tua morrer, sendo que a tua grama, às vezes, tá ali, é mais bonita que a grama do vizinho. Mas o que que acontece? Ele poda, ele joga uma aguinha, joga um adubo, e você tá fazendo o quê? Tá deixando a tua grama morrer porque você tá olhando a grama do vizinho, né? Então, a gente precisa refletir mais as nossas ações, né? Então, eu espero que esse vídeo tenha motivado você, tenha te aberto a mente a olhar a tua vida, a tua realidade com outros olhos, né? Ver os aspectos que você precisa melhorar, ver aquilo que você já conquistou e ser grato por aquilo, né? Ter um ateliê, ter material para trabalhar, isso hoje é uma dádiva, né? Você poder falar assim, hoje eu quero fazer um tapete verde com florzinha rosa. Eu tenho as cores, eu vou lá e faço, né? Então, tudo isso é questão de você olhar com outros olhos e ser grato por aquilo que você já tem,
né? Porque a gratidão, ela é uma coisa assim que ela te abre portas para você ir conquistando coisas muito maiores, né? Mas a gente precisa ter gratidão e humildade no coração, né? Isso são os principais para a gente conseguir prosperar ainda mais a nossa vida, as nossas finanças, o nosso trabalho, né? A nossa família. Então, eu espero que vocês tenham entendido o que eu quis passar para vocês. Eu espero que vocês olhem com outros olhos, né, a partir de hoje. Comecem a agradecer mais, comecem a pedir a Deus que abençoe os seus trabalhos, os seus objetivos, os seus sonhos, né? E com humildade reconhecer que às vezes não é aquele momento, mas o teu momento vai chegar e você precisa estar preparado para isso. Enquanto isso, vamos trabalhando, vamos fazendo pronta entrega, vamos fazendo divulgação, vamos correndo atrás, que se você ficar sentadinha só esperando também as coisas não acontecem. A gente precisa buscar, a gente precisa correr atrás, tá? Então tem tudo isso. É uma via de mão dupla. Você faz a tua parte para Deus poder fazer a parte dele. Você faz a tua peça, você consagra ele e ele envia a cliente para adquirir aquela peça para você. Mas você precisa correr atrás, você precisa divulgar, você precisa fazer a cliente ver o teu trabalho, porque senão como é que ela vai saber que você faz? Né? Então tem tudo isso, né? Vamos olhar com outros olhos o nosso trabalho, né? E se esforçar mais para a gente alcançar aquilo que a gente tanto almeja, né? Que é a prosperidade, é poder fazer o nosso trabalho, custear a nossa vida, né? E a gente poder trabalhar com alegria. Né? Então eu desejo assim tudo de bom para vocês, do fundo do meu coração. Não tá bom? Vai melhorar, tenha fé que vai melhorar, tá? Porque assim como vocês, eu já tive aí e todo mês é uma incerteza, mas a incerteza eu entrego nas mãos de Deus e falo para que seja feita a vontade dele, né? E é o que basta para a gente poder ter ali, né, a nossa tranquilidade. Então, ter fé e acreditar que tudo vai dar certo, tá bom? Um beijo no coração, fiquem com Deus. A gente se vê no nosso próximo vídeo, tá? Vamos se esforçar aqui para ter vídeo todos os dias e eu quero trazer para vocês as produções. Vai ter algumas encomendas aqui pelo meio, mas aí eu tento mudar o foco do vídeo para não trazer aquela peça repetida para vocês não se cansarem de ver, tá bom? Então é isso, gente. Deixa o seu joinha, se inscreva se você não for inscrito, tá? Vem fazer parte aqui do nosso canal, é uma enorme alegria ter você aqui, ver cada comentário, né? Muito bom. E eu agradeço e louvo a Deus a cada uma de vocês, tá bom? Que vocês sejam, assim, abençoadíssimas e muita prosperidade, muita, muita, muita venda aí no ateliê de vocês, tá bom? Beijo no coração, fiquem com Deus e tchau, tchau.